graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco para sempre. Eu aproveito essa oportunidade para levar até você a palavra do Senhor que está em Filipenses, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 14 até o versículo 18. E diz assim: E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Meus irmãos, uma passagem muito importante. Paulo estava na prisão em Roma e o evangelho sempre, nós sofremos perseguição e às vezes sofremos perseguição dos que estão dentro e que estão por fora. E Paulo sempre teve uma dificuldade muito grande. Nos dias de Paulo, havia, aonde ele passava, que de um modo geral, naquela região ali, que estava praticamente controlada pelo Império Romano, sempre tinha muitas sinagogas, muitos judeus no exílio. E a maior parte dos judeus não aceitava o problema de Cristo ser o Filho de Deus. Então, aí tinha um tipo de perseguição. E Paulo sofreu muito com isso. Teve num local que a perseguição foi tão grande e levantaram uma luta tão grande que ele foi apedrejado, maltratado. E nos diz a palavra que, julgando que ele estivesse morto, levaram para fora da cidade, como quem diz, no lixão da cidade. Outra classe de perseguidores também eram os judeus crentes. Nós temos que entender, meus irmãos, que o povo judeu estava bem arraigado no judaísmo. E uma boa parte que se converteu. Eles, então, queriam que fosse obedecido toda a lei. Nós vemos que o próprio Paulo foi preso, porque quando chegou em Jerusalém, e os anciões disseram: olha, Paulo, nós sabemos tudo bem de ti, o que tens feito, nos alegramos, outras vezes em outras palavras. Mas alguns dizem que tu fala mal deste lugar, não obedece. Então, para facilitar as coisas, nós temos alguns varões que fizeram votos. Tu paga a despesa deles, vai no templo e acalma o negócio. Mas eles querendo fazer um negócio bem, foi o contrário. Quando os judeus da Ásia viram Paulo no templo, se bem que nós temos que entender, meus irmãos, o templo aí que se refere não era o lugar santo, nem o santo do santo. Era o pátio do templo. Tudo eles chamavam de templo. Levantaram a multidão e criaram um problema. E Paulo foi maltratado, foi açoitado. Foi preciso que a guarda romana intervisse. Não tinham matado Paulo. Então tinha muita pressão. Esse era da parte dos judeus. Então, os judeus crentes também queriam observar a lei. A mente não tinha aberto. Então, Paulo tinha uma dificuldade muito grande. Vê o que ele fala na Galácia: ó insensato Gálatas, quem vos persuadiu para deixar o evangelho que eu preguei? E ele chega ao ponto de dizer: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anunciou outro evangelho, seja anátema. Qual era o outro evangelho que estava anunciando? Era aquele evangelho que tinha que guardar o sábado, a lua nova, guardar toda a lei. E
E isso para o judeu estava bom, mas o gentil estava debaixo da dispensação. Era isso que Paulo entendeu, era isso que o Senhor revelou para Paulo. Então agora Paulo está na prisão. E ele está dizendo, olha, muitos dos irmãos, aí está falando os irmãos sinceros, tomaram o ano, mesmo com a minha prisão, tomaram o ano, estão pregando o evangelho. Isso é importante. E depois, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns pregavam a Cristo procurando causar problema, dificuldade, e criou assim aquele partidarismo, os judaizantes e aqueles que queriam um cristianismo puro. Mas aí Paulo diz uma coisa, mas que importa? Que importa se eles estão pensando que vão me causar problema ou dificuldade? O importa é que o evangelho seja anunciado, que Cristo seja anunciado. E ele diz assim, de qualquer maneira, com conhecimento ou em verdade, mas divulgue, meus irmãos, nos dias de hoje. Às vezes nós ficamos chocados, porque nós vemos tantas placas de igreja. Me entendo agora, por favor. Eu não quero criticar placas de igreja, não quero praticar que a placa de igreja não salva, mas tem levantado determinados grupos, determinado tipo de cantores, que só causam escândalo para a igreja, só causam problemas. Esses estão enquadrados naqueles, como disse Paulo, que pregam o evangelho por porfia, por inveja, ou não estão pregando de boa mente. Mas pouco importa que seja pregado. Em outras palavras, pouco importa. Tem que ser divulgar Cristo. Meu irmão, minha irmã, você é bem-aventurado, porque você se converteu ao Senhor. A sua mente foi iluminada pelo Senhor. Isso é coisa gloriosa. Então, procure pregar o Senhor. Não por contenda, não por rivalidade, não porque a minha congregação tem que crescer mais do que a outra, não porque a minha igreja é melhor do que a outra. Meus irmãos, pregar Cristo, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma. Essa é a mensagem. Não vamos colocar para fora, para o mundo, essas coisinhas nossas, essa diferença, digamos assim, de doutrinária que não são doutrinas fundamentais, mas aquele problema de determinados costumes, determinada maneira de servir a ceia, determinada maneira de batizar. Não, vamos ficar dentro da palavra, daquilo que nós aprendemos e procurar ganhar almas para o Senhor Jesus, porque esses escândalos, esse comentário fecham porta. E o evangelho tem que ser pregado. E não vamos fechar porta, vamos abrir porta para que pessoas sejam salvas. Ora, graças a Deus, se nós estamos frequentando uma igreja que prioriza os bons costumes doutrinários, pela verdade, pela pureza do evangelho, vamos dar graças a Deus por isso. Mas, de repente, tem alguns que não entenderam. E nós temos nesse meio os calvinistas, temos arminianos, temos o pré-milenarista, o pré-tribulacionista. Todos eles creem em Cristo, têm uma esperança, mas não vamos botar essa guerra para fora. Isso não edifica. Quantos calvinistas serão salvos? E quantos arminianos serão condenados? E também quantos arminianos serão salvos? E quantos calvinistas? O problema é Cristo, Cristo, e pregar Cristo sem contenda. Eu estou fazendo essa breve exposição. Que o Senhor vos abençoe. Vamos abrir nossa mente, que o tempo urge para nós pregar a palavra, e pregar a palavra com graça, com autoridade, apresentando Cristo e este crucificado. Cristo na cruz não olhou para um lado, nem olhou para o outro, e ele estava cercado por dois ladrões. Um ladrão blasfemava, o outro sofrendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas era ladrão. Mas ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Coisa gloriosa, meus irmãos. A pregação da palavra que abre as portas para o paraíso.
Se abriu as portas do paraíso para você, porque você creu em Cristo. Alguém pregou, alguém anunciou. Então, vamos pregar, vamos anunciar a palavra pura, a palavra verdadeira, mas sem contenda, sem inveja, sem questões. E assim o Senhor vai nos abençoando maravilhosamente. Eu quero orar agora. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, abençoa todos aqueles que me ouvem, Senhor, que possam pregar a tua palavra com pureza, Senhor, sem contenda, Senhor, mas pregando a ti, Cristo, que és o verdadeiro Salvador. Pai eterno, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.